Impressionante, né? Tantas homenagens, o mundo inteiro conectado nesse assunto, entendendo, né, e até descobrindo o papel do Papa Francisco. O Vaticano divulgou hoje os detalhes do funeral do Papa Francisco. As pessoas estavam aí também buscando, querendo saber e se programando até para essa despedida. O corpo será levado amanhã cedo para a Basílica de São Pedro, às 9 horas no horário local, às 5 horas no horário de Brasília. E essa é, de certa maneira, o início da despedida pública do Papa Francisco, inclusive nesse encontro com os fiéis. A gente está vendo aí essa última aparição dele, isso também foi muito emocionante, as pessoas que foram até o Vaticano na Páscoa, com a esperança de ver o Papa, e conseguiram, porque o Papa fez sua última aparição justamente no domingo de Páscoa, que foi a última aparição dele, e horas depois ele acabou falecendo. Depois dessa procissão, que será realizada amanhã, e de uma série de cerimônias, vai ser aberto o período da visitação pública. E esse é um momento muito especial. O funeral vai seguir nessa visitação pública a partir de quarta-feira, e no sábado o funeral vai acontecer ao ar livre, em frente à Basílica, com início às 10 horas da manhã no horário de Roma, às 5 horas no horário de Brasília, esse momento de despedida. Hoje o Vaticano também divulgou as primeiras imagens do corpo do Papa Francisco na capela da residência de Santa Marta, onde ele viveu durante seus 12 anos de papado. Ele está em um caixão aberto, vestido com uma túnica vermelha. A gente está vendo aí essas imagens que foram divulgadas agora pela manhã pelo Vaticano, com justamente essa mitra papal na cabeça e um rosário nas mãos. Também foram anunciados os detalhes desse funeral. O corpo do Papa será levado amanhã cedo para essa basílica e logo depois essa série de cerimônias. Vamos lá, Josias, você ontem já falava bastante sobre o legado do Papa, os desafios que ele enfrentou, os feitos dele durante seu período, mas chama a atenção como a morte do Papa está comovendo o mundo e, de certa maneira, todo mundo refletindo sobre o feito do Papa Francisco, né? Comove o mundo, porque o mundo está vivendo uma quadra tão infeliz, não é? Com o avanço de extremistas de direita, como o Donald Trump, nos Estados Unidos. E nessa conjuntura, o sumiço de um personagem como o Papa Francisco acende uma sombra. E tanto é assim, Fabíola, que essa eleição, a eleição de um Papa sempre exala um aroma de história, mas dessa vez o conclave tem um cheiro de encrenca. Esse colégio de cardeais, que os brasileiros, inclusive, já foram convocados a Roma, os cardeais não vão escolher apenas um Papa, eles vão selecionar o tipo de crise que a Igreja deseja viver nos próximos anos. A crise pode ser boa ou ruim, mas ela parece incontornável. O papado do Francisco, ele dividiu a Igreja. Os tradicionalistas criticaram o Papa Francisco pelos seus modernismos, pelas suas novidades. E os liberais se queixaram da timidez dos avanços promovidos pelo Papa. Então, a crise que está por vir, ela será boa se o próximo Papa aprofundar as reformas introduzidas, ainda que timidamente, pelo Papa Francisco. E será uma crise deletéria, muito ruim, se o DNA conservador da fumaça branca do Vaticano der à luz um recuo da Igreja. Se for escolhido um Papa que vire a página do período do Francisco para trás. Quando o Bento XVI renunciou, a crise do Vaticano, que era potencializada naquela época pelos escândalos financeiros, escândalos sexuais, ela foi pendurada nas manchetes como uma evidência do dreno que sorvia os fiéis, que empurrava os fiéis para fora, para distante da Igreja. E houve quem previsse, inclusive, que esse anacronismo engoliria o catolicismo. E o Papa Francisco foi, naquela ocasião, a melhor resposta que o Espírito Santo poderia providenciar para a Igreja. Nome de santo dos pobres, o Papa abraçou a causa ambiental, ele trocou o julgamento moral pelo acolhimento social, acolheu divorciados, gays, trans, valorizou as mulheres o máximo que pôde,
higienizou ali o Banco do Vaticano, rosnou para a pedofilia. Então, esses avanços não chegaram a modificar o catecismo da igreja, mas aproximaram a igreja de Deus. Aquele princípio segundo o qual Deus deseja que todos amem o próximo, não há uma exceção, amai o próximo desde que não seja gay, desde que não seja trans, não. Acolher o diferente com todas as suas distinções. Né? O Papa fez isso. Então, ele aproximou a Igreja de Deus na prática. Foi a maior lufada de ar nos porões da Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II, do Papa João XXIII. Então, a escolha de um Papa que agora flerte com o retrocesso, evidentemente não vai levar a Igreja à morte. A morte da Igreja Católica vem sendo prevista, prognosticada, desde 1517, quando o Lutero colocou na porta da Catedral de Wittenberg uma bula com... Tivemos, acho que, um probleminha aí no áudio do Josias. Se recuar de tudo que foi feito sobre o Francisco, ela pode expulsar, pode empurrar os fiéis para longe. Voltamos, Josias, agora sim, estou te ouvindo bem. Você falando de empurrar os fiéis para longe, né? Tem uma questão toda que a gente vai tratar bastante hoje também, sobre toda essa politização envolvendo o Papa. Você falou sobre isso também ontem, né, Sakamoto? Esse carimbo que gostam de colocar no Papa Francisco, justamente por ele ter essas falas, esses discursos e essas lutas aí que o Josias agora ressaltou algumas delas, e isso tendo uma capa de progressista e alguns querendo chamar ele de comunista. Papa Francisco era comunista, dá para dizer isso, ô Sakamoto? É interessante, Fabiola, porque ele mesmo foi questionado sobre isso numa entrevista à TV argentina, né? Ele perguntou, mas o senhor é sempre chamado de comunista pelos seus detratores, né? Pelo pessoal mais à direita, na Igreja Católica, que gostaria de ver um retorno aos dogmas. Tem gente, inclusive, que defende que as missas voltem a ser proferidas em latim, com o sacerdote rezando de costas para o público. Tem gente que acha que isso que era o que antigamente, né, em boa parte das missas, e tem gente que quer isso de volta, né, quer o rigor da doutrina antiga, né. E aí o período de Francisco foi um período de distensão. É um período de distensão, é um período em que o sacerdócio dele, ele fez uma clara escolha aos mais vulneráveis, aos mais pobres, e isso irritou muita gente que acha que a igreja, ela é dogmas, ela é práticas, ela é um processo apenas individual e esquece da vida em comunidade. As duas coisas fazem parte das igrejas, tanto a questão da salvação do processo individual, quanto da questão de tentar colocar em prática, inclusive, essa fé, né? E aí, ao Francisco adotar essa opção pelos mais vulneráveis, pelos mais pobres, por aqueles que são sistematicamente, historicamente vilipendiados e excluídos, ele foi chamado de comunista. Né? E isso, na verdade, diz muita coisa. Eu vou falar já o que ele falou para a TV argentina, mas é interessante porque isso diz muito sobre quem chama ele de comunista, mais do que as ações do Francisco. A gente vive num momento em que a palavra comunista foi despida do significado original dela, de propriedade comum dos meios de produção, para significar algo que é ruim, que é mal. Ou seja, chamar alguém de comunismo, nas palavras da extrema-direita, é chamar alguém de pedófilo, alguém de bandido, alguém de qualquer coisa ruim. Lideranças da extrema-direita ao longo do tempo despiram essa palavra do seu significado, encheram de outros significados e usam como uma espécie de apito de cachorro. Chamar alguém de comunismo significa falar, aquela pessoa é ruim, saiam de perto dela. Então chamaram muito Francisco de ruim e saiam de perto dele, não ouçam o que eles estão dizendo. E as palavras que Francisco usava eram tão transformadoras, né, porque, na verdade, ecoava as palavras de um outro sábio de barba, Jesus não Marx, né, de 2000 anos atrás, né, que eram palavras que são tão simples e que estão na base da própria religião do cristianismo e que, por serem simples, são dificilmente colocadas em prática.
como bem colocou Josias, amar ao próximo como a si mesmo não significa amar o irmão, o amigo, o pai, a mãe, o filho, porque isso aí você não faz mais do que a sua obrigação. O difícil é amar aquela pessoa que, apesar de diferente, é semelhante em direitos e nasceu também ser humano como você. Isso é muito difícil porque aquela pessoa pensa diferente, aquela pessoa age diferente, aquela pessoa sente de forma diferente. Mas o verdadeiro evangelho, né, e eu falo isso da experiência de quem teve uma vida católica e adventista junto, mas hoje, infelizmente, não professo fé alguma, né, mas que é uma coisa difícil e transformadora. Aí, inquirido pela TV Argentina, Francisco falou: a minha carteira de identidade é o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Né? Se isso é ser comunista, então eu sou comunista. E o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 25, se não falha a memória, os versículos 25 a 30? É aquele famoso sermão. Eu estava com fome, me deste de comer, eu estava com sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestisse, eu estava preso e fosse me visitar, eu estava enfermo e foste me ver. E aí os discípulos perguntam para Jesus: bem, Senhor, mas quando é que o Senhor estava em todas essas situações e a gente não te amparou? Aí ele fala: eu em verdade vos digo, se fizestes qualquer uma dessas coisas aos meus pequenos irmãos, também fará por mim. No momento em que a maior potência do mundo nega direitos a imigrantes, nega direitos a quem é, aspas, diferente, né, manda milhares para a cadeia de forma irregular, inclusive, no momento em que se nega comida ao outro e que se chama esse outro de vagabundo e que se reescreve o evangelho do amai-vos uns aos outros para armai-vos uns aos outros, né? As palavras de Francisco realmente precisam ser ignoradas se esse grupo extremista quer continuar no poder. Ele falava isso, né? A frase, né? Você até citou isso também ontem. Isso não é comunismo, isso é evangelho, que é exatamente esse ponto, né? Que é exatamente esse ponto. Exatamente as palavras que, só para ecoar no final, Fabiola, Dom Helder Câmara, que foi o bispo, o arcebispo emérito de Olinda e Recife, e foi um dos mais importantes combatentes pelos direitos humanos e contra a ditadura no Brasil, tem uma frase atribuída a ele, né? Que é: quando eu falo da fome, todos me chamam de cristão. Quando eu falo das causas da fome, todos me chamam de comunista. Isso cai, né, Josias, exatamente nesse momento que a gente vive do mundo, dessa polarização, e por isso chama a atenção até a politização ao redor do Papa Francisco, que ele conseguiu ultrapassar. O Sakamoto agora fez até essa revelação aqui, toda uma vida católica, e hoje, você falou, hoje não tenho mais essa fé. Mas, ao mesmo tempo, acompanhava o discurso do Papa Francisco, que ele atravessa a Igreja Católica, né, Josias? E por isso esse impacto político no discurso do Papa Francisco, quando ele vai à ONU, quando ele defende o meio ambiente, quando ele fala sobre a inteligência artificial, quando ele provoca os líderes mundiais a pensarem e agirem como líderes, algo que ele fez durante o seu papado, né, ô Josias? Sem nenhuma dúvida. No caso do Papa, a missão evangelizadora dele se confunde com uma atribuição de chefe de Estado. O Vaticano é um Estado, é o menor Estado do mundo, e o Papa tem atribuições também de chefe de Estado, atribuições diplomáticas, e o Papa Francisco exerceu a diplomacia de chefe de Estado de forma muito competente. Ele estabeleceu um contraponto em relação ao Trump, já no primeiro mandato do Trump. Quando o Trump assumiu a Casa Branca pela primeira vez, o Papa Francisco já se contrapôs ao negacionismo ambiental, à aversão do Trump a imigrantes. Agora, nesse segundo mandato, em janeiro, o Papa Francisco chamou a atenção para as deportações em massa de imigrantes que estavam lá nos Estados Unidos sem documentos. E o Trump deu de ombros para o Papa. O assessor do Trump encarregado dessas deportações, um sujeito chamado Tom Homan, ele disse: olha, eu tenho palavras duras para o Papa. O Papa deveria consertar a Igreja Católica, deveria tirar os olhos dos Estados Unidos. Então, ele, em relação aos horrores de Gaza, ele também estabeleceu um contraponto. Ele telefonava todos os dias para um pároco que estava lá na região
bombardeada por Israel, abriu as portas da sua igreja para abrigar os palestinos que estavam recebendo bomba na cabeça, e o Papa ligava todo dia para saber como estavam, se dispôs a negociar a paz, fez o mesmo em relação à guerra na Ucrânia. Então ele estabeleceu um contraponto em relação a todas as insanidades que permearam o mundo durante o seu período como Papa. Então ele tem também essa atribuição. Ele reformou ou esboçou reformas na estrutura da igreja e também se posicionou adequadamente nesse cenário político conturbado que está marcado pelo avanço da extrema-direita. Ele não foi à Argentina mais. Estava previsto, inclusive, disse, ele nunca confirmou isso, mas o que se afirma é que estava previsto uma viagem dele para a Argentina quando elegeu-se lá o Javier Milei. Não que ele tivesse uma relação tranquila com a Cristina Kirchner, ou com a Cristina Kirchner era vice do governo anterior, teve rusgas com ele, seríssimas. Então ele tinha problemas ali com todas as tendências políticas, inclusive com o peronismo na Argentina. Mas a eleição do Milei inibiu a ida do Papa à Argentina, ele não foi. O Milei achincalhou publicamente, depois esboçou um pedido de perdão, agora estão lá todos, Milei, o Trump, todos anunciando que irão aos funerais do Papa. Então, depois de morto, o Papa virou um personagem a ser cultuado por esses líderes da extrema-direita que enfrentaram esse contraponto do Papa. Será uma pena, também nesse aspecto, Fabiola, se o próximo Papa não se dispuser a fazer esse papel, a exercer esse papel de chefe de Estado do Vaticano. E é muito difícil para um líder, embora esses não tenham muito prurido em atacar o Papa, o Trump, se quiser, ataca até a mãe, né? O mesmo vale para o Milei. Mas é mais difícil você atacar um Papa. Quando um Papa prega o fim do conflito em Gaza ou na Ucrânia, quando um Papa faz uma pregação a favor do meio ambiente, quando o Papa faz faz a defesa muito enfática, e o Papa Francisco fez isso, a defesa muito enfática das pessoas que saem do seu país à procura de uma vida melhor em países estrangeiros. Ele foi muito enfático na defesa dos refugiados, né? Então, se um Papa vier agora com um pensamento diverso desse, será um choque. Será um choque para o mundo exterior e creio que também para a igreja, porque há na igreja muita gente que está estimando que seja escolhido um Papa com essa mesma linha de atuação. Por isso eu digo, Fabiola, que a igreja está com uma crise desenhada. A crise virá, ela é incontornável. Pode ser uma crise boa, porque essa divisão na igreja ela não vai terminar. A crise será boa se o próximo Papa se dispuser a enfrentar o que o Papa Francisco enfrentou, que são os conservadores da igreja. Se o próximo Papa for favorável a empurrar a igreja para frente, será uma crise boa. Se for um Papa que olhe pelo retrovisor, que volte atrás, aí a crise será ruim, sobretudo para a igreja.